Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre uma questão aí que é muito relevante e que tem muita polêmica em cima disso, que é a placa de carbono em tênis de corrida, tá? Aqui nós temos alguns tênis, a Ana é apaixonada em tênis de corrida com placa de carbono e eu já prefiro os tênis sem placa de carbono e a gente vai explicar para vocês o porquê dessas preferências e a nossa opinião a respeito da placa. Bom, primeiro, para quem não sabe, a placa de carbono nada mais é do que uma pecinha que ela funciona como uma palmilha, mais ou menos, que fica na entressola do tênis. Ela serve para impulsionar o corredor e acontece que ela deixa o tênis um pouco mais enrijecido. Então, eu vou te mostrar aqui, por exemplo, ele não dobra com tanta facilidade como um tênis sem placa de carbono. Então a gente vai contar um pouquinho aqui da nossa experiência, do que levou a gente a adquirir esses tênis que a gente vai mostrar pra vocês. Bom, eu sempre gostei muito de correr com tênis da Nike, eu corria com o Pegasus 37 e porque ele foi ficando desgastado e porque surgiu a nossa ideia de fazer a nossa primeira meia maratona, começou aquela dúvida que a gente acredita que muita gente tem, que é: devo começar a treinar com tênis de placa de carbono ou não? O que é melhor, um tênis de mais amortecimento, de placa? A gente teve essas dúvidas e eu optei por continuar na Nike e adquirir esse daqui, que é o Air Zoom Tempo Next Percent. Foi meu primeiro tênis de placa, que eu já fiquei apaixonada logo de cara, eu gostei muito e desde o começo eu sentia que ele me dava o retorno, que geralmente você já deve ter ouvido falar, que falam que a placa tem esse objetivo. Não é que ele vai te fazer correr mais rápido, você vai estar correndo na sua velocidade, no seu pace, e ele te dá um retorno por conta do contato dele com o solo, algumas coisas nesse sentido. Só que eu não sabia dessa diferença que muita gente fala entre usar tênis específicos para treino intervalado, treino de tiro, e outros tênis para longos, para os treinos de mais rodagem. Então eu não sabia disso, adquiri esse daqui, que é um tênis de placa, e comecei a fazer todo o meu treinamento para meia maratona com esse tênis. Gostei muito, e aí pesquisando sempre tênis e tal, fiquei sabendo do Alphafly Next Percent, que também é um tênis bem polêmico, e eu particularmente gostei muito dele. Achei que o retorno que ele me dá é até melhor do que o Tempo Next Percent. Só que acontece o seguinte, no primeiro mês de uso dele eu comecei a ter muita dor no pé. Muita dor no pé, já fui parar na fisioterapia com fascite plantar. E aí, o fisioterapeuta falou pra mim, já abandona esse tênis, porque aqui ele é muito fino. E eu não me adaptei bem no começo com esse tênis por essa parte aqui não ter um apoio pro pé. Então, ele exige muito do pé. Mas assim, eu não quis seguir o conselho do fisioterapeuta, pelo contrário, eu conversei com ele e a gente começou a fazer fortalecimento para os pés. Tanto que tem um vídeo aqui no canal que a gente menciona um trechinho de um treino que eu fiz descalça para fazer mais o fortalecimento dos pés. Enfim, então eu comecei a treinar mais só com tênis de placa. A única diferenciação que eu fiz durante as duas meia maratonas, nos treinos e na prova, foi a seguinte: para os treinos durante a semana intervalados na esteira, eu optei por usar o Tempo Next Percent, porque ele dava um descanso maior para o meu pé. E nos treinos mais longos e nas duas provas, eu usei o Alphafly. Gostei muito, dá um retorno muito bom, mas realmente exige muito dos pés. Bom pessoal, no meu caso, eu já não comecei com a placa de carbono, tá? Quando eu corria e nem tinha o pensamento ainda de fazer a meia maratona, eu corria com tênis da Skechers, tá? E aí ele tinha um amortecimento muito legal, só que eu não tinha o conhecimento que os tênis tinham essas características específicas, que alguns eram mais rígidos e para isso serviam melhor para treino intervalado, alguns mais confortáveis era melhor para fazer a rodagem, que a gente precisava buscar ter essa variação para ter um melhor desempenho, tá? Então, o que aconteceu? Depois do meu tênis da Skechers, eu fui atrás de ver em alguns canais aí do YouTube a respeito de tênis, e muita gente falava bem do Adizero Boston 9. E aí o que aconteceu? Eu fui comprar ele. Só que eu era muito pesado, e como vocês podem ver aqui, ó, ele é mais baixinho, ele não tem tanto amortecimento quanto alguns outros tênis do mercado, e a batida dele é muito seca, e começou a me trazer dores no joelho, na perna, assim, em geral eu comecei a sentir algumas dores. Eu sentia que era porque essa batida era muito seca, tá? Porque antes,
com os Skechers eu não tinha essas dores. Então aí eu fui atrás de conseguir, de saber a respeito de outros tênis, e aí que eu fui descobrir que existiam tênis com características específicas para determinados tipos de treino e até de prova, né? E aí eu conheci o Nova Blast 2. Aí, olhando as análises, o pessoal falou do Nova Blast já muito bem, e do Nova Blast 2 melhor ainda, falando até que corrigiu alguns erros que tinha no Nova Blast, tá? E aí eu peguei o Nova Blast 2. E o Nova Blast 2 eu adorei, eu fiquei apaixonado realmente por esse tênis, porque ele me dava um conforto muito grande. E quem estava sofrendo com dores, quando experimentou um tênis tão confortável assim, fiquei apaixonado realmente, porque assim, não tinha dor nenhuma, me dava vontade de correr, sabe, o que eu tinha perdido com o Boston 9, justamente por eu ser um pouco mais pesado, eu acredito que esse conforto me trouxe muito prazer em correr novamente, tá? E como vocês podem ver aqui, ó, eu usei ele até acabar, literalmente, que até rasgou aqui na lateral, tá? Então, aí depois que eu adquiri ele, vendo a Ana com vários tênis de placa, e ela me falando que gostava muito, que se adaptou bem, eu pensei em adquirir um tênis com placa. Só que na época também muita gente falando bem a respeito do Fila Racer Carbon. Aí eu olhei as análises e achei que podia ser um tênis muito bom para mim. Então aqui no Racer Carbon eu vi dois defeitos. Primeiro deles, aqui eu achei ele muito fino, o que acabou me dando uma instabilidade muito grande na hora de correr. E na parte da frente, aqui, esse tecido, ele parece um plástico, eu não consigo mostrar muito bem para vocês aqui agora, mas depois eu vou tentar colocar uma foto. E aí, isso aqui não ajustava no meu pé, não ajusta até hoje muito bem, para falar a verdade. Então o que acontece é que eu não sinto conforto em correr com ele. E ele me trouxe muitas dores. Eu não sei falar se é por conta da placa de carbono ou não. Porém, eu acredito que sim, porque eu voltei a ter as mesmas dores que eu tinha aqui com esse tênis que tem a batida um pouco mais seca. Eu acredito que essa rigidez da placa me trouxe essas mesmas dificuldades. Então o que acontece é que assim, eu corri uma meia maratona com o Nova Blast 2 e uma meia maratona com o Fila Racer Carbon. Nas duas eu me senti bem, fiz o tempo que eu pensava em fazer realmente e consegui terminar eles. Só que assim, agora eu separei o Racer Carbon, que era para ser meu tênis titular assim, sem igual, era quando eu comprei, que eu falei, esse vai ser meu tênis, é o melhor que tem e tudo mais, que eu tinha isso na minha cabeça. Eu só uso ele para tiro e quando vai ter a meia maratona eu penso se eu vou fazer com ele ou não. Na realidade, eu prefiro fazer tudo que eu puder com o Nova Blast 2 e agora que a gente trocou com o novo tênis, que a gente inclusive vai trazer aí pra vocês pra mostrar, tá? Mas assim, na minha opinião, o Nova Blast 2 é muito superior em todos os quesitos, tá? E eu gosto muito mais de um tênis sem placa porque o conforto que me traz é muito maior. É claro que pode ter muitas pessoas que vão ver o vídeo e vai pensar assim, mas às vezes você errou na marca ou errou no modelo do tênis especificamente. Realmente pode ser, porque esse tênis aqui foi o único com placa que eu corri. Só corri com esse, não corri com mais nenhum. Então eu realmente posso testar algum outro e mudar minha opinião a respeito da placa. Mas por enquanto eu prefiro tênis sem placa. E eu também só usei da Nike, foi uma questão de opinião, porque quando eu comprei esse daqui, eu fiquei com medo de sair da Nike e errar, e como os custos desses tênis de placa são um pouco mais elevados, eu não quis arriscar e optei por um outro da Nike. Mas eu gosto muito e na minha opinião é o seguinte, tênis de placa vale a pena, mas exige um fortalecimento maior dos pés e não é imprescindível. Você não precisa ter um tênis de placa para ter um bom desempenho. Tanto é que o Lucas correndo, por exemplo, com um tênis sem placa, os paces dele, o tempo, são melhores que os meus. Então não é imprescindível, você não precisa ter um tênis de placa para correr bem. E não necessariamente você só precisa ter um tênis de placa se você correr bem. Eu usava o tênis de placa para fazer, por exemplo, o pace de 6,30 no começo. Então tem muita gente que fala que, eu já ouvi bastante isso, que só compensa ter um tênis de placa se for fazer pace inferior a 5, pace de 3, de 4. Nunca cheguei nesse pace e me dou muito bem com tênis de placa. Eu acredito que na realidade o retorno acaba sendo cada vez maior quanto mais velocidade, né? Por conta dessa rigidez. Então assim, por isso que é cada vez mais aconselhável conforme você vai melhorando na corrida, porque o retorno realmente é muito melhor. Então por isso que eu também acho que a placa de carbono ela é sim útil e ela tem o seu motivo para você utilizar na corrida. Só que eu acho que para quem está começando, para quem está iniciando na corrida ou para quem ainda está ali
fazendo as primeiras meia maratonas, assim como nós, não tem a necessidade muito, como pode dizer, não é imprescindível, igual ela falou. Além de ser mais caro os tênis com placa de carbono, eu ainda me sinto um pouco desconfortável, talvez pelo peso, talvez pela altura, pela pisada, ou por algum outro motivo, eu não me adaptei ainda a tênis de placa. Inclusive, minha segunda meia maratona que eu fiz com o Nova Blast 2, meu pace foi muito mais rápido do que a primeira. Eu sei que inclui mais tempo de treino, prova diferente e tudo mais, mas é também um fato que pode ser levado em consideração que o tênis sem placa de carbono não me fez melhor, mas eu fui melhor. Então quer dizer que o tênis com placa não é extremamente necessário e nem imprescindível você ter aí no seu guarda-roupa e nos seus acessórios para correr aí. Mas tudo é uma questão de opinião, e se você tiver uma opinião diferente ou qualquer opinião sobre o tênis de placa e o tênis sem placa, deixa nos comentários que a gente vai gostar muito de saber. Muito obrigado por ter assistido o vídeo, pessoal. Não esquece de se inscrever no canal e deixar um like aí pra gente. Muito obrigado. Obrigada.